Wagner, O quê? me dê aí 200 pila. Tu tá achando que dinheiro dá em árvore? Lógico que não. Se eu achasse que dinheiro dava em árvore, eu ia lá na árvore e tirava. Eu não estaria aqui pedindo pra você. Vamos, me dê aí. Tu me acorda pra me pedir dinheiro? Eu não tenho R$1 na carteira, quem dirá 200 pila? E tu não trabalha não, homem de Deus? Como é que um homem que trabalha não tem 200 pila pra dar pra mulher? Eu também não sei. Mas assim, ó, lá na minha empresa estão contratando. Tu quer dinheiro, né? Então eu posso te arrumar um emprego, eu te indico. Me arrumar um emprego? É, aí tu começa a trabalhar, tô precisando de faxineiro. E do que adianta eu trabalhar? Você trabalha e não tem R$1 no bolso? Eu não. Prefiro ficar sem R$1 sem trabalhar.